Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias, olha, revolucionárias do psicanalista Jacques Lacan. Ele foi um pensador que simplesmente virou de cabeça para baixo o que a gente entende por eu. Então se prepare, porque essa conversa de hoje vai questionar a base de quem a gente pensa que é. Ok, vamos começar com essa pergunta aqui que parece super simples, né? A resposta óbvia seria, ué, sou eu quem falo. Mas para Lacan, a coisa é muito mais complexa. E é essa pergunta que nos joga direto no coração da teoria dele. A grande sacada do Lacan foi propor um retorno a Freud, só que usando uma lente totalmente nova, a linguística. Ele tirou a psicanálise do campo da biologia, dos instintos e a levou para o campo da linguagem. A ideia é que é essa estrutura das palavras que já existe antes de nós que nos forma, e não o contrário. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai ver como a palavra vem antes de nós, como o inconsciente é estruturado por ela, como isso cria um sujeito que é dividido por natureza e, no fim, por que tudo isso muda completamente o jeito como a gente se enxerga. Para a gente entender Lacan, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o trabalho de um linguista chamado Ferdinand de Saussure. Foi ele que preparou o terreno para tudo isso, talvez sem nem saber da revolução que viria depois. O Saussure deu para a gente o conceito de signo. Pensa assim, o signo tem duas partes, o significante, que é o som, a palavra árvore, por exemplo, e o significado, que é a ideia, o conceito de árvore na nossa cabeça. Para ele, essas duas coisas eram inseparáveis, como os dois lados de uma folha de papel. E é aqui que o Lacan chega e vira a mesa. Ele pega esse modelo do Saussure e inverte tudo. Ele põe o significante, a palavra, em cima com poder total. E o significado, a ideia, embaixo. E o mais importante, aquela linha que uniu os dois, para Lacan, ela vira uma barra de resistência. Ela separa. A palavra não está mais grudada no seu sentido. Então, o ponto crucial é este. Para Lacan, o sentido não existe esperando a gente nomeá-lo. Pelo contrário, o sentido é um efeito, uma coisa instável, que fica deslizando por baixo da corrente de palavras que a gente usa. A linguagem não apenas descreve o mundo, ela cria o nosso mundo. E todo esse sistema de palavras, de significantes, que já estava aqui muito antes de a gente nascer, é o que Lacan chama de ordem simbólica. Ele também deu um apelido famoso para isso, o grande outro. É a estrutura da cultura, das leis, da sociedade, um sistema gigante e impessoal onde a gente é jogado quando nasce. Beleza. Agora que a gente pegou essa base da linguagem, vamos para a segunda parte e ver como isso redefine tudo o que se pensava sobre o inconsciente. Essa aqui talvez seja a frase mais famosa de Lacan. E olha, isso não é uma metáfora, tá? Ele está falando literalmente. Ele afirma que o inconsciente não é um poço caótico de instintos, mas sim um sistema que funciona com a mesmíssima lógica de uma língua. E o que isso quer dizer na prática? Que o inconsciente tem regras, que os sonhos, os atos falhos, os sintomas, tudo isso são mensagens codificadas que seguem uma gramática própria. E mais importante, que o inconsciente não é exatamente nosso, no sentido de ser privado. Ele é o discurso do outro, é essa estrutura da linguagem falando através da gente. E o mais legal é que isso se torna super prático. Lacan pega os mecanismos que o Freud descreveu lá nos sonhos e traduz para figuras de linguagem. A tal da condensação, que é quando várias ideias se juntam numa imagem só, para Lacan vira uma metáfora. E o deslocamento, que é quando a emoção de uma coisa passa para outra, vira uma metonímia. O inconsciente, literalmente, fala por enigmas e poesia. Certo. Se a linguagem nos precede e o inconsciente é esse discurso do outro, o que sobra para a gente? O que é o sujeito no meio dessa estrutura toda? Agora, olha que interessante essa definição. Perceba, o sujeito não é quem usa a linguagem para se expressar. O sujeito é algo que é representado na linguagem. Ele só existe nessa relação entre uma palavra e outra. É quase como um fantasma na máquina. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, aparece o que Lacan chama de significante mestre. Pensa no nosso nome, por exemplo. Ele tenta nos fixar, nos dar uma identidade. Só que esse nome só ganha sentido em relação a todas as outras palavras do mundo, que é o campo do saber, o S2. E o sujeito? Ele não está nem no nome, nem no resto. Ele surge exatamente na falha, no espaço que fica entre uma coisa e outra. Ele é um efeito, uma posição, e não uma coisa sólida. É por isso que o Lacan representa o sujeito com esse símbolo, um S cortado por uma barra.
é o sujeito barrado. Essa barra é a marca da divisão que nos funda. Ao entrar na linguagem, a gente é cortado, dividido. Aquela sensação de ser completo, isso se perde para sempre. Isso nos leva à ideia de alienação. E não é algo ruim que acontece com algumas pessoas, não. É a condição básica para a gente existir. É uma escolha forçada. Ou se permanece como um ser puramente biológico, sem sentido, ou se aceita ser definido por esse sistema de palavras que vem do outro, perdendo para sempre a ilusão de que se é dono de si. Então vamos amarrar tudo isso para a gente ver o tamanho das implicações de olhar para a identidade por essa lente da estrutura. Resumindo a ópera, nossa identidade não é uma causa, é um efeito da linguagem. A gente não fala a linguagem, a gente é falado por ela. Nosso desejo é essa busca sem fim, sempre pulando de uma palavra para outra. E a verdade? A verdade não está lá no fundo escondida. Ela aparece no tropeço, nas frestas do nosso próprio discurso. E é fascinante pensar que essa ordem simbólica, que foi o nosso foco hoje, é só uma parte do quebra-cabeça. Lacan amarra ela a outros 2 registros: o imaginário, que é o campo das imagens, do espelho, e o real, que é aquilo que escapa completamente da linguagem. Juntos, os 3 formam um nó que estrutura a nossa realidade. Mas, bom, isso já é papo para outra análise. E a gente termina com essa pergunta para ficar ecoando. Se as palavras que usamos não são totalmente nossas e a estrutura por trás delas nos escapa, o que é que a nossa fala revela de verdade? Talvez não seja a nossa verdade, mas a verdade da própria estrutura que nos constitui. Obrigado por acompanhar essa análise.